De
como no Antigo e no Novo Testamento, buscando a graça do Senhor Jesus. Nós sabemos que poucas mulheres do Antigo Testamento teve o privilégio de ser grandemente usadas pelo Senhor. Sabemos que existia uma delas entre todas, que o rei disse para ela: olha, Débora, eu só desço a guerra se você for comigo. Tem privilégio maior, meu amado, de que um rei temer a guerra e saber que Deus era na vida daquela mulher? Aleluia. Isso, meu amado, o Senhor diz para você essa noite que fortes são as mulheres. Glória a Deus. Você tem uma fortaleza dentro de você para fazer a obra do Senhor. Amém. E existe algo na palavra do Senhor que fala muito mais conosco. O Senhor Deus, Ele coloca do lado do amor de Deus o amor de uma mãe. A única vez que o Senhor compara o amor de um ser humano ao amor dele é o amor de uma mãe. Amém, Deus. O Senhor Deus, Ele nos ama incondicional. E a mãe, aí a palavra do Senhor diz: olha, se uma mãe deixar o seu filho, pode uma mãe deixar o seu filho, mas o Senhor Deus, o Senhor nunca deixará desamparado o filho seu. Então a única vez que o Senhor compara é o amor de uma mãe, de uma mulher. Mais uma vez, existe uma fortaleza dentro das mulheres. Paulo, ali na palavra do Senhor, Paulo também expressa a favor das mulheres. Por isso ele levantou dentre o ministério 2 mulheres para serem diaconisas. Existe uma mulher no Novo Testamento que ela ansiava por ver aquele que iria salvar todo aquele povo. E quando Ana pegou nas mãos o Senhor Jesus e levantou aos céus, ela disse: agora sim, eu vejo meu Salvador. Também uma mulher, meu amado, uma mulher que orava todos os dias no templo dizendo: Senhor, salva este povo, Senhor, liberta este povo. E quando ela soube que viria o Salvador, que viria aquele que iria salvar o povo, ela celebrou o Senhor. E mais uma vez, meu amado, nós estamos aqui para celebrar aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Mais uma vez estamos aqui um culto na direção de mulheres. Mais uma vez está aqui mulheres para louvar, mulheres para pregar, mulheres para ministrar, mulheres, meu amado, que o Senhor tem chamado para fazer a diferença neste bairro. Não estamos desmerecendo os homens, aleluia. Amém? São homens poderosos, são varões valorosos. Existem homens segundo o coração de Deus. Existem homens que o Senhor falava face a face com eles. Mas existiu também o tempo de as mulheres não poderem fazer nem falar. E hoje nós adoramos, nós celebramos a vitória das mulheres poderem glorificar, das mulheres poderem dizer: Senhor, só o Senhor é Deus. Das mulheres poderem orar e vidas serem curadas, serem libertas, serem transformadas. Das mulheres pregarem a palavra do Senhor penetrar nos corações. Por isso nós celebramos nestes dias, dias de cultos de mulheres, dia de congresso de mulheres. Nós temos que celebrar, meu amado, porque é vitória a favor das mulheres que o Senhor Deus tem dado. Amém? Você é uma mulher forte? Glória a Deus. Tem uma fortaleza dentro de você? Amém. Olha, existe um ser dentro de nós que é a essência da Trindade. Da Trindade ele é mais sensível, mais amoroso, mais cuidador, mas é uma fortaleza, meu amado, porque sem a presença do Espírito Santo nós não fazemos nada. Sem a presença do Espírito Santo nós não temos unção, não temos graça, não temos ânimo, não temos perseverança. Ele é a essência, ele cuida, ele ama, ele é amigo, ele é carinhoso, ele é sensível, mas ele é forte. Por isso ele habita dentro em nós. Amém? Você pode dar um brado de vitória bem alto. Glória a Deus, aleluia. Deixa aqui se segurar, conta pra Jesus aonde ele é Salvador. Ele é o remédio, confia no
mistura de felicidade com rever pessoas tão queridas. Minha preciosa amiga. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estava sentada ali, o Espírito Santo estava ministrando meu coração. Como que é precioso a gente saborear a presença do Espírito Santo. A Bíblia fala para a gente comer a palavra, né? Mas a gente tem também que saber degustar a presença do Espírito Santo. Porque às vezes o Espírito Santo, ele é muito criativo. Eu creio que Deus é um Deus muito criativo. Às vezes Deus vem de uma forma diferente do que a gente está acostumado. Deus quer nos surpreender e a gente não está sensível para perceber essa característica da qualidade do Espírito Santo. E a gente está vivendo um tempo, a palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, onde às vezes a gente tem que fazer uma força enorme para vir à casa do Senhor, para sentir a presença de Deus. Eu quero, na verdade, compartilhar com vocês algo que Deus ministrou no meu coração essa semana. Quando eu recebi o convite, eu falei, meu Deus, o Espírito Santo falou, aceita. Eu falei, amém, Senhor. E eu creio que Deus tem, Deus no começo, eu poderia ir embora agora, porque Deus já falou muito comigo. Mas Deus do começo, Deus quando a gente chegou aqui, eu creio que Deus preparou esse tempo para Ele derramar um azeite fresco sobre a nossa cabeça, nos alimentar com um maná novo. Eu queria te incentivar, algo que eu sempre faço com o Senhor, quando eu, seja no meu quarto, seja quando eu vou orar, eu gero uma expectativa dentro do meu coração acerca da presença de Deus, acerca do que Deus vai compartilhar comigo. Eu não chego diante do Senhor sem expectativa. Eu fico ansiosa para aquilo que Deus vai falar. Então que nessa noite você tenha chegado aqui com essa expectativa em Deus. O que Deus quer compartilhar com você, o que Deus quer ministrar no seu coração, o que Ele quer dividir com você nessa noite. Porque o alimento que você comeu ontem, ele não serve para hoje. Quando o povo estava no deserto, Deus fazia cair maná do céu todo dia. E o que acontecia com aquelas pessoas que tentaram guardar o maná? Quem sabe? Apodrecia, né? Então não poderia guardar comigo. E a gente pode aplicar isso na nossa vida. Deus quer te dar um alimento fresco todos os dias. Todos os dias Ele quer preencher o vazio do seu coração. Todos os dias Ele quer gerar uma alegria. Todos os dias Ele quer gerar paz. Todos os dias Ele tem novidade de vida para nós. Deus é um Deus inesgotável. Não pense que o que Deus ministrou no seu coração semana passada, Ele pode até repetir, mas de uma forma diferente, com uma direção diferente, com uma palavra diferente. Então que você possa dizer, Senhor, eu quero que o Senhor me surpreenda nessa noite. Eu quero que o Senhor faça algo em mim e através de mim. Porque Deus, Ele não faz nada sem propósito. Algo que eu tenho aprendido em Deus é: Deus não nos alimenta apenas para nos engordar espiritualmente. Deus nos alimenta para a gente alimentar outras pessoas. Por isso que a Bíblia diz que toda árvore que der fruto, Ele vai cortar para que ela dê mais fruto. Então, se você se alimenta e alimenta outras pessoas, você vai ter sempre alimento de Deus na sua vida. Agora, se você se alimenta e fica quase que contemplando o seu alimento, não compartilha, não divulga, não abençoa outras vidas, você está sendo infrutífero. Você está se alimentando só para você. Está ficando obesa espiritual, vamos colocar assim. Não sei se existe esse termo, mas Deus Ele tem prazer em nos alimentar, mas mais ainda quando a gente compartilha esse alimento. E algo que eu tenho aprendido, às vezes a gente pensa assim: mas foi tão simples o que Deus falou comigo. Pode ser simples para você, porque você está vivendo aqui. Mas às vezes o seu vizinho, a sua amiga, o carteiro, quem é que você
pessoas, né? Aquela palavra ali pode ser um divisor de águas na vida daquela pessoa. Pode mudar a história da vida daquela pessoa. Então não desperdice aquilo que Deus tem liberado sobre a sua vida como alimento de Deus. Porque o que acontece? A gente se alimenta tanto de Deus, experimenta tanto de Deus, e chega numa fase da nossa caminhada com Deus que a gente está até enfadonho. Ai Deus, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Ai Senhor, o que o Senhor me chamou? A gente começa a entrar numa crise existencial. Porque a gente não fez nada com aquilo que Deus nos deu para fazer. E a Bíblia diz que nos últimos dias Deus vai mostrar a diferença do santo e do ímpio. A diferença do justo e do injusto. Essa é a diferença de quem entende o porquê que Jesus salvou ele. Jesus te salvou com um propósito, para você salvar a outros, para você compartilhar. Se o seu compartilhar é cantar, então cante. Se o seu, eu custei, não sei, não tem nada a ver com a minha palavra, mas Deus está mandando falar isso aqui. Durante muito tempo na minha vida eu fiquei em crise, porque eu sabia fazer de tudo, menos o que Deus havia me mandado fazer. Fiquei mais de 10 anos você sabe a minha história, mais de 10 anos na minha vida eu ministrando louvor. Sim, quando Deus me pediu, falou assim: eu quero que você largue tudo que eu te dei, porque foi Deus que me deu. Eu quero que você vá estudar, vai se alimentar, se embebedar da minha palavra e vai estudar secularmente falando. Eu falei: Deus, mas isso não é para mim. Deus falou: é isso que eu tenho para você. Porque eu fiquei perguntando para Deus: é isso, Senhor? E quando Deus me mandou fazer isso, para mim foi uma dor de parto. Porque às vezes a gente pede: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Quando Deus vai te dar, Ele vai te pedir o seu Isaac. Ele vai pedir para você abrir mão, algo que é muito importante na sua vida. Então, na hora de entregar o Isaac, você entra naquela crise, né? Senhor, mas eu só sei fazer isso. Aí Deus te mostra que Ele te criou por um propósito, para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Essa é a diferença de quem entende o chamado de Deus. Existe uma alegria. Existe uma alegria. Hoje eu me alegro, eu até brinco com as pessoas assim. Hoje eu passo horas, 2, 3, 4 dias ministrando de manhã, de tarde. Eu não me canso. Isso eu comecei a perceber que Deus me chamou para fazer isso. Não que eu não goste de música, porque eu respirava música, eu amanhecia cantando, dormia cantando. Mas existe um tempo na nossa vida que a gente tem que deixar as coisas de menino para trás, não ser mais como meninos. Eu creio que Deus te trouxe aqui essa noite, se não pelo que Ele vai compartilhar, para ouvir isso. Às vezes você diz: Deus, eu quero um nível mais alto em Ti. Não peça isso, porque um nível mais alto em Deus implica em renúncia, implica em maturidade. Você entrar dentro da faculdade cheio de endemoniado, Deus falar assim: pode ir que você não vai sair da rota. E você chorar e falar: Deus, não é isso que eu quero na minha vida. Mas Deus fala: vai, porque eu estou nesse negócio. Porque, querido, durante muito tempo a igreja ficou totalmente alienada da sociedade, se alimentando para si. Enquanto isso, um monte de gente ímpio, endemoniado, bruxo, começou a tomar posse dos lugares onde era para estar eu e você. Influência. Deus não chamou crente só para ficar no quarto orando. Deus chamou a gente para influenciar. E eu louvo a Deus que de uns 20 anos para cá a igreja começou a acordar. O povo começou a ir para as faculdades, começou a ir para os seminários, começou a entrar nas diversas camadas da sociedade. E Deus tem levantado homens e mulheres, porque eu sei que tem homens aqui. Deus tem levantado homens e mulheres para fazer a diferença nessa sociedade. Amém. Hoje eu vejo, entendo, hoje eu consigo entender porque que Deus me fez passar por todo esse processo. Quando eu faço atendimento de criança, eu percebo: Senhor, quantas crianças vão para um psicólogo e eles, em vez de ajudar, pioram mais a cabeça das crianças. Em vez de ser suporte, a criança fica bem pior. Mas é porque existe um cuidado de Deus para essa geração. Essa geração, quem é jovem, quem é adolescente, quem é criança, Deus tem um cuidado com essa geração antes do arrebatamento.
Deus está preparando a igreja para que ela saiba o que fazer na presença de Deus. Por isso Deus tem trago palavras de cura, de ministração, de espera para a gente. Então que a sua expectativa e as respostas que você tem buscado no Senhor, que o Espírito Santo responda para você nessa noite. Porque uma vida sem propósito é uma vida cristã vazia. Deus te chamou e no dia que Ele te chamou, Ele traçou um propósito para você. Essa é a diferença das pessoas que estão sãs emocionalmente e as que estão doentes emocionais. Porque quem está são, ele entendeu para que ele está fazendo nessa terra aqui. Ele não é apenas mais um nessa terra que vai passar e vai embora. Ele entendeu que ele tem algo para dar. Às vezes Deus te chamou para ganhar uma pessoa e essa pessoa fazer diferença na sua família, na sua cidade e na sua nação. Foi o que a irmã ministrou aqui. Através de Ruth veio a descendência de Davi. Ruth era a bisavó de Davi. Através de um propósito que ela entendeu. E ela decidiu se despir de muitas coisas. Porque naquela época, para uma mulher ir atrás de um homem, era muito complicado, né? Hoje em dia o povo está mais avançado. Antigamente não era assim. Existia todo um ritual, um cuidado. Mas ela entendeu o que Deus tinha para ela como família, como mulher. Então o meu desejo e a minha oração nessa noite é que você encontre o que você veio buscar. É que você deseje ter propósito. Busque um propósito de Deus para a sua existência, para aquilo que Deus chamou. Eu creio que Deus tem algo específico para cada um, de uma forma muito preciosa. Às vezes Deus te chamou para orar. Não sei. E às vezes você está negligenciando. Deveria orar e não está orando. Deveria ser intercessora e não está sendo. Às vezes Deus te chamou para ensinar e você está no posto errado. Soldado tem que estar na posição certa. Porque na posição certa ele é eficaz, ele acerta o alvo. Ele não erra. Então que você possa mirar no alvo que Deus tem para você e acertá-lo. Não abrir mão de nada que Deus preparou para você. Eu posso com todas as letras, não vou dizer que minha vida é fácil, mas eu tenho vivido comigo o melhor dessa terra. Porque eu entendi onde Deus me queria, o que Ele tinha para mim. E muitas vezes, escuta o que eu estou te dizendo, muitas vezes o que Deus tem para você, Deus vai te arrancar do lugar onde você está. Porque existem lugares que são lugares que abortam os sonhos de Deus. Não faz as pessoas frutificar. Você fica ali só engordando, sua vida continua, entra ano, sai ano, você continua a mesma pessoa. Nada fluiu na sua vida. Então, entenda isso em Deus. Romper em Deus, existe um preço para ser pago. E às vezes esse preço você vai ter que desagradar muitas pessoas. E a pergunta que Deus faz para você nessa noite: a quem que você quer agradar? Aos homens ou a mim? Qual a vontade que você quer fazer? Das pessoas ou a minha? Porque, querido, não é fácil estar no centro da vontade de Deus, mas é o melhor lugar para se estar. É o melhor lugar para se estar. Porque quando você está no centro da vontade de Deus, ainda que você esteja com vontade de desistir, Jesus segura na sua mão e fala: eu estou com você. Não olhe para trás. Não é tempo de você olhar atrás. Não é tempo de você pensar se você vai continuar ou se você vai voltar para a posição onde você estava. Não há mais tempo disso, querido. Jesus está voltando. Jesus está à porta. E o Senhor precisa gerar uma esperança no nosso coração acerca da volta dele. Porque existem crentes que nem acreditam mais que Jesus vai voltar. Isso é uma história em quadrinho que já devia ter virado essa página. Porque o diabo tem roubado a esperança do crente. Fé sem esperança, ela é abalada. Porque a esperança é a atitude com a qual eu espero a minha fé. Então Deus precisa gerar esperança no coração. Por que esperança? Porque é a esperança que nos faz sonhar. É a esperança que nos move, que nos faz fazer projetos, acertar o alvo. A esperança fortalece a
Deus quer trazer um tempo de esperança para a sua vida. Deus quer trazer um tempo de renovo para você, renovar o seu entendimento. Uma das coisas que Deus tem feito com a igreja, que eu tenho ficado maravilhada, é que Deus tem aberto o entendimento da igreja acerca da palavra, acerca das coisas espirituais. Então abre o seu coração. Eu quero ser breve, eu prometo que eu não vou demorar. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 4, versículo 35, uma passagem muito conhecida. Você pode ficar sentadinho no lugar onde você está e ficar com a sua Bíblia aberta. A gente vai ter uma conversa. Amém? Se você achou, acompanha comigo. Naquele dia, Marcos 4, 35. Finalzinho do capítulo 4 de Marcos. Marcos 4, 35. Amém? Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-te, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo e ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus. E eu fiquei perguntando para o Senhor: Deus, mas essa palavra, Senhor, uma palavra tão conhecida. E depois eu fui entender o porquê. Se você prestar, algo que eu entendi, e eu coloquei o título nessa palavra, que é tempo de atravessarmos para o outro lado. Então Deus te chama para um tempo de travessia nessa noite. Assim como os discípulos que estavam dentro do barco, Jesus falou. Jesus começa esse texto assim: olha, naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Cutuca a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: vamos para o outro lado. Agora olha bem no zoião dela e diga para ela assim: você está pronto? Amém? Deus está te chamando. É hora de você atravessar para o outro lado. E uma coisa que eu achei interessante nesse texto é que Jesus, ele convoca os discípulos para passar para o outro lado. O outro lado do lago, esse lago se chama Tiberíades. E ele fica perto do Monte Hebron. E eu achei uma coisa interessante que, se você prestar atenção nos versículos anteriores e nos capítulos anteriores, Jesus está falando de parábolas. Depois você, na sua casa, você olha isso: a parábola do grão de mostarda, a parábola da semente, a parábola da candeia, a parábola do semeador. Jesus fala por várias parábolas. E antes de Jesus falar sobre as parábolas, ele havia curado um leproso e havia curado um paralítico. Então Jesus havia falado para as pessoas e para a multidão através de parábolas. E sempre quando ele falava em parábolas, ele explicava para os discípulos sobre as parábolas. Mas quando Jesus, algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração, quando Jesus vira para os discípulos e fala assim: vamos para o outro lado, Jesus estava falando de uma forma literal. Ele estava chamando os discípulos para atravessar o outro lado do lago. Mas o sentido era um sentido parabólico, era um sentido de parábola.
Porque não era só atravessar o outro lado do lago, mas era atravessar para um outro nível. Glória a Deus. Se você prestar bem atenção, nos textos anteriores, Jesus havia feito curas, Jesus havia falado em parábolas para aqueles homens. Então eu creio que assim como Jesus estava chamando aqueles discípulos para atravessarem para o outro lado do lago, Ele nos chama essa noite para sairmos do lugar onde nós estamos, do tempo de superficialidade, da nossa zona de conforto, para irmos para o outro lado, para um outro nível. Existe um nível em Deus que nós podemos alcançar, que Deus quer que você alcance, mas para isso você precisa atravessar. Eu sempre brinco que Deus é tão interessante, que é por isso que as pessoas às vezes, quem não conhece Jesus, às vezes adora imagens, porque o homem ele tem uma necessidade de adorar. É dele, Deus deixou isso em nós, para que nós pudéssemos voltar isso para Ele. Então, o homem ele tem que materializar aquilo que ele tem como sentimento. Quando você gosta de alguém, você quer dar um presente, e por aí afora vai. Então, sempre quando Deus fala algo espiritual, Deus, se você prestar atenção na Bíblia de fora a fora, olhar a Bíblia com outro olhar, você vai perceber que Deus materializa aquilo que é espiritual de forma física. Jesus nunca fazia nada sem propósito, só por fazer. Ele não abria a boca se não fosse para gerar alguma coisa no mundo físico. Então Jesus estava num barco com os discípulos, chamando eles para atravessarem o lago, e ele é assolado por uma tempestade. Olha que cena de filme. O que isso diz para mim e para você? Mesmo em meio à tempestade, Jesus continua no barco. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus dormiu. Ele estava dormindo. No versículo 35 diz: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. É um convite que Deus nos faz essa noite. Ele nos chama para um outro nível de fé. Um nível de fé madura, sólida. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Timóteo, para você entender o que eu estou querendo dizer. Em 2 Timóteo 1,5. Timóteo 1,5. Olha o que o apóstolo Paulo está falando para o seu discípulo Timóteo. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice, e estou convencido que habita em você. Paulo, ele estava preparando Timóteo para assumir uma das igrejas mais difíceis descritas pela Bíblia, que é a igreja de Corinto. Era uma igreja cheia de dons, cheia dos dons espirituais, mas era uma das igrejas, de acordo com a palavra, que havia maior nível de promiscuidade. As pessoas, quando iam cear, elas não esperavam a ordem para cear, comiam como se aquilo ali fosse um alimento e não a ceia do Senhor. Os irmãos brigavam entre si, fala de dissensões, facções. E Timóteo estava sendo preparado por Paulo para ser pastor de uma das igrejas mais difíceis, de acordo com a palavra. Timóteo se tornou pastor da igreja de Corinto. Por que será? Porque Deus estava preparando Timóteo. E a Bíblia diz com uma fé não fingida. Deus te chama essa noite para não ser mais como meninos. E que Ele possa restaurar a fé que existe no seu coração. Amém. Mas não uma fé qualquer, mas uma fé não fingida. Uma fé que suporta aquilo que é contraditório. Uma das coisas que eu tenho entendido é que a minha fé, a Bíblia diz que a fé
É o firme fundamento das coisas. Fala aí, irmãos. E a coisa que não se vê. É o firme Fundamento. firme fundamento. Fundamento fala de quê? De base, de alicerce. Então a nossa fé precisa estar alicerçada, fundamentada em Deus. Não nas pessoas, não nas circunstâncias, não no dinheiro, não nas promessas, não em tudo aquilo que é superficial e que é passageiro, mas em Deus. Porque ainda que a tempestade venha, eu vou permanecer firme na rocha inabalável que é o Senhor. Eu não vou viver de mover em mover. Nada contra o mover, porque eu gosto do mover. Mas o que sustenta é a palavra. Ela nos faz permanecer de pé quando tudo parece difícil, quando tudo parece contrário. É na palavra que o Senhor te leva. E às vezes Deus nos permite, Deus fica em silêncio conosco para a gente voltar para a palavra. Às vezes Deus se cala com a gente, não fala nada. Deus me fez ficar de castigo uns 2 anos, sem falar nada comigo. Quando Deus abriu a boca, Deus me deu uma chibatada, que eu perdi até o... Deus falou comigo: acaso eu não posso falar com você através da minha palavra? É tempo de você crescer. E às vezes nós queremos coisas maduras em Deus, mas ainda nós continuamos com as mesmas atitudes de meninos, pegando pirraças com Deus, com coisas que a gente já deveria ter superado, que a gente já deveria ter avançado. Se você reparar bem, eu gosto muito do livro de Timóteo, depois você lê o livro de Timóteo 1 e 2. Paulo fala do problema de estômago de Timóteo. Timóteo era na minha opinião, né, de todas as pessoas que a Bíblia relata, era uma das pessoas mais improváveis para pastorear a igreja de Corinto, mas Deus escolheu ele. Aquela igreja toda bagunçada, o povo prova, cura. Deus entendeu que era ele, que ele ia suportar, ele ia se posicionar diante daquelas pessoas, que ele não ia se influenciar. E às vezes a gente quer ter atitude maduras diante das coisas espirituais, mas a nossa atitude é de menino. E uma das coisas que a gente precisa aprender, Deus, eu vivia perguntando assim para Deus: Deus, quando é que a gente vai perceber que a gente amadureceu? Eu falava isso para Deus, que a gente amadureceu assim no Senhor. Deus falou para mim uma vez: quando você não mais tropeçar nas pequenas coisas, nas pedrinhas. Quando aquilo que te incomodava na igreja, nas pessoas, no seu ministério, no seu dia a dia, não te incomodar mais, aí você vai perceber que você cresceu. E às vezes nós voltamos e pedimos perdão pelos mesmos pecados. Nós ficamos tristes com as mesmas coisas. Nós saímos do culto e às vezes a nossa fala é a mesma. Nosso comentário é o mesmo. Então não há nível para se subir com atitudes assim. Se eu busco em Deus um novo nível, um novo entendimento, algo dentro de mim precisa ser mudado. E por isso Jesus, na verdade, se Jesus quisesse, precisava nem de tempestade, mas Ele permitiu a tempestade. Vê comigo aí no versículo 37, olha: levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia enchendo de água. Eu vi esse versículo e falei: meu Deus. E Deus me deu entendimento acerca de 3 coisas, que existem 3 tipos de tempestade que podem acontecer na nossa vida: as tempestades que nós criamos, as causadas por Deus e as causadas pelas pessoas. Por que as tempestades que nós criamos? Às vezes nós buscamos problemas para nós. Nós entramos em luta que Deus não mandou. Oramos por coisas que Deus não mandou orar. Uma das áreas que eu mais demorei, e para mim, eu falo sem vergonha nenhuma nisso, não acho que eu sou a pessoa mais madura nessa área, mas uma das coisas que eu mais demorei a romper na minha vida era essa área, de aprender a dizer não para as pessoas, de
aprender essa coisa de se posicionar, que às vezes para quem é sanguíneo isso é muito difícil, né? Porque sanguíneo conversa com todo mundo, e às vezes sem querer você já está querendo agradar o outro. E Deus havia falado comigo que existem situações que Ele não mandou a gente entrar, e às vezes a gente entra por desobediência. Deixa eu te dar um exemplo: Sansão. Deus já havia falado com Sansão, mesmo assim o que foi que ele fez? Foi atrás de Dalila, a danada lá. E mesmo ele sabendo que ele estava indo do buraco, ele continuou caminhando em direção ao buraco, se vindo de boca da corte para os outros. Olha a situação de Sansão, irmãos, com o olho furado e andando em círculo. Não era isso? Que ele acabou os fins da vida dele? Ele pediu, Deus usou ele com misericórdia, para que ele não fosse tão envergonhado, porque a situação dele já era um caos. E às vezes nós estamos servindo de bobo da corte para o diabo, e nós estamos andando em círculo, sem visão espiritual, porque os olhos falam de visão espiritual. Sansão ficou cego por causa do pecado e da desobediência. Deus manda dizer para você essa noite: não desobedeça ao Senhor. Não entre em guerras que Ele não te mandou entrar, porque você atrai tempestade para a sua vida. Às vezes chega uma pessoa, né? Eu trabalho no discipulado, e às vezes você está caminhando com a pessoa e a pessoa está fluindo, aquela coisa toda. Aí a pessoa vê, porque não sei o que, vão na minha casa, que é trem toda. Você vê, você vai orar para a pessoa. Eu já até falei com Deus: Deus, aqui não manda eu ficar orando para os outros, não. Que se o Senhor mandar eu descer chibatada, eu vou descer. Aquela Patrícia que ficava preocupada com os outros pensaram, ela já morreu, não existe mais. E numa dessas, um casal me chamou e Deus falou um negócio assim, eu nem sabia da vida deles, nada. Falei, Deus falou isso. Se a gente quer crescer em Deus, tem que... Nunca mais me chamar, nunca mais. Porque existem coisas que a pessoa te chama para ouvir aquilo que ela quer ouvir, né? Por que eu estou falando isso? Olha, existem profecias que é do homem. Quando o rei Acabe decidiu sair para a luta, ele foi consultar, na época falavam os videntes do reino, né? Mas ele foi consultar os profetas lá. Todos os profetas profetizaram que ele ia ganhar a guerra. Era o que ele queria ouvir, ele queria ir para a guerra. Aí ele virou e falou assim: mas existe um profeta que ele só fala coisa que não presta de mim, chama ele lá. Aí ele foi e falou assim: não, você vai ganhar a guerra. Ele falou: não fala o que Deus mandou você falar. Ele: olha, você vai perder, você vai morrer por uma lança, o seu corpo vai ser lambido pelos cães, e isso. Ele: tá, olha, coloca esse cara lá no calabouço. Se tudo que ele falou acontecer, ele é homem de Deus, senão ele vai apodrecer na cadeia. O que foi que aconteceu? Acabe morreu. No primeiro momento ele falou aquilo que o rei queria ouvir. E às vezes a gente está tão assim com Deus que a gente corre atrás de coisas que o meu coração deseja ouvir, não aquilo que Deus quer falar. E nesse momento Deus se cala, Deus não fala nada. É como se o Espírito Santo estivesse falando para você: espera, no momento certo eu vou falar. E um dos males que mais tem assolado a nossa sociedade se chama ansiedade. E o próprio Jesus disse uma palavra: não andeis ansiosos por coisa. Ele não falou pela comida, pela roupa, pelo emprego. Ele disse: por coisa alguma. E às vezes, até para ouvir a voz de Deus, eu preciso aquietar a minha alma. Eu preciso dar uma ordem. Davi, ele disciplinava a alma dele, dizia assim: alma, adore o Senhor. Alma, descanse nele. Alma, espere em Deus, porque Ele se levantará em meu favor. Eu não sei como você chegou aqui com a sua alma, se ela está ansiosa, preocupada, triste, deprimida, não sei, frustrada. Mas eu quero te dizer que Deus pode aquietar a sua alma.
Deus pode gerar descanso no seu interior. Porque, queridos, vou te dizer uma coisa. A gente vive num tempo onde tudo é para ontem. Não é? Se você tinha uma internet de não sei quantos gigas, você já quer de 10. Você não quer nem esperar a rodinha fazer assim no computador. Você já quer clicar o negócio, já abrir rápido. Você não quer ficar esperando muito tempo. De tão automático que se torna a nossa vida, num meio onde tudo é muito rápido. Mas eu quero te dizer que a Bíblia, ela contradiz todo esse sistema. Ela não tem nada a ver com isso. Quando você está correndo com as coisas de Deus, às vezes Ele fala assim: quieta-te e não faz nada. Às vezes Deus manda você entrar no quarto e só orar e descansar. É verdade. Às vezes Deus não manda você fazer nada. Não manda você fazer ato profético, não manda você marchar, não manda você jejuar. Existe um momento que Deus vai mandar você fazer nada. Porque é nesse momento que Ele quer tratar o seu coração. Ele quer te ensinar a descansar. Era isso que Deus estava querendo ensinar para os discípulos. Uma fé capaz de descansar em meio à tempestade. Uma fé tão sólida que não se abala com a tempestade. Uma fé que não sucumbe quando as águas estão entrando no barco e eu acho que eu vou morrer. É essa fé que Deus estava querendo ministrar no coração daqueles homens. Uma fé sólida. Uma fé não fingida, como fala em Timóteo. Uma fé alicerçada na palavra de Deus. Amém? Vamos caminhar mais um pouquinho? Vamos lá para o versículo 38. Estava Jesus na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? É engraçado que Marcos, ele fala no versículo, ele descreve o lugar onde Jesus estava. Jesus estava deitado, com a cabeça no travesseiro e na polpa. E eu fiquei pensando: Deus, não entendo muito de barco, de navio, não. Mas você se percebe pelo que você vê nos filmes, na internet, que a polpa é o lugar onde fica a direção do barco. Na maioria dos barcos, né? Então eu creio que quando Jesus deitou ali, fisicamente, vamos retornar aqui que eu estava falando. Deus usa algo físico para explicar e para ministrar algo espiritual. Então o ato de Jesus deitar na polpa e dormir, Ele estava dizendo que Ele estava no controle. Ele estava na direção. Ele não estava dormindo. Ele não estava ali inerte, sem se preocupar. Ele não estava não se importando com o que estava acontecendo. Tanto é que quando os discípulos acordaram e clamaram, eles disseram: Mestre, não te importa que morramos? Olha a fala daqueles discípulos que tinham acabado de ver milagres e ouvir parábolas ditas por Jesus e explicadas para eles, não para a multidão. Ainda pergunta se Jesus não se importava com o que eles estavam passando. Como que Jesus não se importa se Ele continua na direção da sua vida? Porque existem situações que a gente pergunta para o Senhor: Senhor, o Senhor está vendo o que eu estou passando? Será que o Senhor está percebendo o que está acontecendo comigo? Eu acho que o Senhor ainda não está entendendo o que está acontecendo. Já existiam momentos na minha vida que eu fiquei: Deus, o Senhor está entendendo? Se o Senhor não tiver, eu vou explicar. Eu vou desenhar para o Senhor. Acho que o Senhor não está entendendo o que está acontecendo. Porque se o Senhor tivesse entendendo o que estava acontecendo, o Senhor já tinha se levantado, o Senhor tinha bradado, esses capetas já tinham. Porque quando a gente está mal, a primeira coisa que a gente faz é culpar o capeta. O cão, é a culpa dele. A culpa nunca é minha. A culpa nunca é minha porque eu não procurei, que a culpa não é minha. Mas em muitas tempestades, Deus permite, ou às vezes a culpa é nossa. Às vezes a culpa não é nem do outro. E ainda, como eu disse lá atrás, que existe esse tipo de tempestade, e ainda que as tempestades que nós estejamos vivendo, a culpa, ou ela seja causada pelas pessoas, Deus permite as pessoas para nos tratar.
Porque Ele nos ama, mas Ele não nos quer do jeito que nós estamos. Porque Ele nos quer pessoas melhores. Amém. Deus só não nos quer na presença dEle no céu, querido. Deus nos quer pessoas melhores para servir na casa dEle, para conviver com as pessoas. Amém? Então, esse aparente sono de Jesus no barco, ele não significa apatia, mas é uma didática de Jesus para dizer que é tempo de descansar e ver Deus agir. Uma das chaves que eu entendi, eu vivi falando com Deus sobre o sobrenatural de Deus. Ai, Senhor, não sei quem já fez isso aqui. Ai, Senhor, eu quero viver o sobrenatural do Senhor. E ficava pensando assim, imaginando altas coisas. E um dia, eu estava ministrando na igreja, e Deus me fez a pergunta assim: você crê que algo sobrenatural pode acontecer hoje? Eu falei: Deus, claro que eu creio. E assim, eu fiquei pensando em coisas, várias coisas, mas não foi nada do que eu pensei. Na verdade, Deus me usou para ministrar uma jovem que tinha ido na igreja, tinha chegado atrasada e era um grupo de mulheres. E eu fui para casa assim, meu Deus, imaginando umas coisas, e Deus falou claramente comigo que algo sobrenatural que pode acontecer na vida de alguém é a libertação. É Deus trazer a revelação do coração de Deus acerca de alguém. É Deus te dar a chave do coração de alguém. Porque existem coisas que, se Deus não revelar, você nunca vai saber nem como orar. Porque a própria Bíblia diz: Senhor, nós não sabemos orar como convém. Então nós devemos clamar ao Espírito Santo para que Ele venha e nos ensine a orar. Então, às vezes, o sobrenatural de Deus vai começar na sua vida a partir do momento que você tocar vidas. Porque Deus é um Deus de pessoas. Então Deus vai te usar e vai te encher por causa de pessoas, não por causa das coisas. Deus não usa as coisas, Ele usa pessoas. Ele usa as coisas para abençoar pessoas. E às vezes nós invertemos isso. Nós usamos as pessoas para adquirir as coisas. Que os nossos valores possam ser os mesmos valores do Senhor. Amém? Amém? Vira para o seu irmão e fala assim: Deus é um Deus de pessoas. Amém? Ame pessoas. Aleluias. Vamos lá no versículo 39. E ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-te, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Eu parei nesse versículo e fiquei pensando: Deus, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Basta uma palavra dele. Basta uma ordem de Deus na sua vida. Deus pode mudar a sua história. Deus pode destravar aquilo que está travado. Deus pode desatar aquilo que está cheio de nó, que você tem tentado na força do seu braço e não tem conseguido. Porque é dessa forma que Deus faz. Deus não quer que a gente entenda como que é a didática de Deus, mas Ele quer que a gente perceba e creia que mesmo não fazendo do jeito que a gente espera, Ele está fazendo. Ele continua fazendo. E Ele não mudou. Amém? Se você crê que Ele continua fazendo, então se expresse para o Senhor. Diga algo para Ele. Diga: Deus, eu creio. Aleluias. Se expresse para o Senhor. Você é livre. Você está aqui para se expressar para o Senhor, para adorar o Senhor. Então seja livre. Amém? Vamos para o último versículo. Penúltimo, né? Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Interessante que depois que Jesus acalma a tempestade, Ele faz uma pergunta. Ele fala sobre o medo e fala sobre a fé. E eu falei: meu Deus. Eu falo que esse texto me surpreendeu em todas as áreas. Eu falei: Senhor, como que pode? Vamos analisar aqui comigo.
Os discípulos, antes de eles serem discípulos de Jesus, eles eram o quê? Quem sabe? Hã? O que eles faziam, gente? Pescadores. Então o pescador pesca onde? No mar. Então eles sabiam nadar? Claro, né, gente? Eles sabiam nadar. Nossa, eles sabiam nadar. E por que eles estavam com medo? Olha o que o diabo faz com a gente. Rouba a nossa identidade. Nos paralisa. O diabo faz você questionar sua identidade em Deus. Que ele gera medo. Olha o que Jesus falou para eles. Por que vocês estão com tanto medo? Não haveria motivo para eles estarem com medo. Ainda que houvesse a tempestade, eles sabiam nadar. Mas ainda que você saiba nadar, o diabo sussurra na sua mente mentiras que no seu ouvido parecem verdades. E você começa a acreditar nas mentiras do diabo mais do que nas verdades descritas na palavra. Aprenda algo em Deus essa noite. Você é filho. E pronto, acabou. Você é filho. Você conquistou esse direito de filho na cruz. Então toda vez que o diabo se levantar para te acusar, você manda ele bater em retirada e diga: eu sou filho. Pronto. Você não é. Fazer igual o Thales, né? Simples assim. Você não tem que ficar discutindo com o diabo, negociando, barganhando com ele. Você precisa, algo que a igreja precisa entender é que Deus é o nosso Pai e nós somos filhos dele. O filho não precisa fazer nada para ser filho, ele é filho e pronto. O filho precisa, hoje tem um DNA, mas provou que é filho, acabou. Tem que partilhar a herança, tem que se preocupar, tem que cuidar. O filho não tem que fazer nada para provar a filiação dele. Ele apenas tem que aceitar a paternidade de Deus. Deus, a Bíblia diz que não foi nós que escolhemos, mas Ele nos escolheu. Porque Ele nos amou primeiro. Então você está aqui hoje porque Deus te escolheu para que você fizesse parte da família de Deus. Para que você pudesse ser filho amado de Deus. Para que você pudesse desfrutar da herança que Ele tem preparado para você. Para que você pudesse se assentar com Ele nas regiões celestiais. Para que você pudesse desfrutar das riquezas que Ele tem preparado para você. Mas para isso você precisa entender que você é filho. Não deixar que o diabo mine a sua mente, gere medo em você, te paralise em meio à tempestade e você fique parado, não entendendo, não sabendo quem você é em Deus. Você é filho. Ele diz para você essa noite: você é filho, filho amado de Deus. Se posicione como filho. Não brinque de ser filho. Não brinque com aquilo que Deus te deu como dons e talentos. Ele te deu como presente de um pai para um filho. Aprenda a cuidar daquilo que seu pai te deu, daquilo que Ele colocou nas suas mãos para fazer. Faça com excelência, dê o seu melhor. Devolva para o seu pai em adoração aquilo que Ele te deu como dons e talentos. Multiplique aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Você tem poder de multiplicar o que Ele deu para você. Para daqui a anos e anos, quando você mostrar as suas mãos diante dEle, você tem o que mostrar. Não mãos vazias. Não mãos vazias com obras mortas, mas vidas, transformação. Poder de Deus sendo manifestado. A palavra de Deus diz que o Evangelho não é apenas de palavras persuasivas, mas ele se manifesta através do poder de Deus. Deus quer manifestar o poder dele através da sua vida. Mas para isso você precisa entender que você é filho e pronto. Amém? Então, quando Jesus acalma a tempestade e ele questiona sobre essa fé, né? Onde está a fé de vocês? Por que Jesus falou isso? Jesus falou isso porque alguns capítulos antes Jesus havia curado um leproso e um paralítico. É o mesmo Jesus que estava no barco. Ele não
Espírito Santo quer dizer para você nessa noite que Ele não mudou. Ele é o mesmo, Ele continua o mesmo. Vamos para o versículo 41. Estavam eles apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é Jesus, o Yeshua HaMashiach, o Cristo, Filho do Deus vivo, o Príncipe da paz. É esse Jesus que acalmou a tempestade, que quer acalmar a tempestade que talvez está instalada no seu coração, na sua família, na sua vida, na sua profissão, nos seus estudos. Talvez você está vivendo um momento turbulento da sua vida. O Senhor fala que Ele, o mesmo que acalmou aquela tempestade, Ele está. E Ele é o mesmo. Ele não mudou. Tem uma história que eu estava lendo esse texto, eu lembrei dessa história. Não sei se vocês conhecem, mas fala de um colonizador que colonizou o México. O nome dele é Hernando Cortés. Ele colonizou o México há uns 4 séculos. Essa história é bem antiga. E o interessante dessa história é que quando ele chegou no México, estavam os navios e ele perguntou para os soldados assim: quem quer ir embora? E ninguém falou nada. Ele falou: porque se alguém quiser ir embora, a chance de voltar é agora. Como ninguém falou nada, ele entendeu que ninguém ia embora, que ninguém ia retroceder. Sabe o que ele fez para os soldados dele não voltarem atrás? Ele queimou todos os navios. Ainda que eles quisessem voltar, agora já não podiam mais, né? Ele queimou todos os navios. E por isso, aqueles homens que estavam com eles conseguiram ser eficazes na empreitada deles, da conquista daquela nação. E eu creio que hoje, essa noite, eu queria que você colocasse a música para mim, que eu te falei. Eu queria que você fechasse seus olhos, amém? Coloca bem baixinho. Eu creio que hoje, essa noite, Deus está te chamando para queimar os seus navios, ou o seu, que não dá mais para você voltar atrás e se arrepender, que não dá mais para você querer voltar atrás, mas que é tempo de avançar, é tempo de você ir para o outro lado da margem, é tempo de você sair do lugar onde você está e atravessar para o lugar onde Deus quer te levar. Eu não sei qual lugar que Deus quer te levar, mas de uma coisa eu sei, Ele vai te levar. Porque Ele não mudou. Ele continua o mesmo. E existe uma presença de Deus desde o começo desse trabalho, das músicas que as irmãs ministraram aqui, sobre o vendaval, sobre a volta de Jesus. E é Ele quem faz, querido. E Ele quer fazer algo no seu coração hoje. Então peça ao Espírito Santo que Ele venha sobre a sua vida nessa noite. Que você identifique áreas da sua vida que você precisa avançar, que você precisa vencer o medo, que você precisa vencer a tempestade, que você precisa se movimentar e sair do lugar onde você está, não no lugar físico, mas no lugar espiritual, a posição onde você se encontra hoje. Deus não permitiu você chegar até onde você está apenas para o seu próprio ego, apenas para satisfazer a sua vontade.
você romper alguns limites dentro de você. É tempo de você parar de menosprezar aquilo que Deus colocou de precioso dentro de você. Existem coisas preciosas em você e talvez você não tenha percebido, não tenha visto, não tenha olhado com os olhos do Senhor. Peça a Deus que Ele dê os olhos dele sobre você essa noite. Coloque a sua mão em cima do seu coração. Comece a orar ao Senhor. Comece a orar ao Senhor. Comece a liberar o céu sobre a sua cabeça. Porque não é eu que tenho que fazer, mas é o Senhor que quer fazer com você. Que quando você sair daqui, é Ele que vai estar no seu lugar de intimidade, no seu quarto, na sua casa, no seu trabalho. É o que Ele começou a fazer aqui, é Ele que vai continuar. Aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completá-la. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Aleluia, Deus. Aquele que começou a boa obra em você, Ele é fiel para completar até o dia da volta dele. Creia naquilo que Deus começou a fazer na sua vida, na sua casa, na sua história, no seu ministério. Voltando, grite se manifestando sem vergonha. Não tenha vergonha do seu mestre. Calma, chora. Receba de Deus. Receba aquilo que Ele tem para você. Levante suas mãos como um ato de fé e receba o que Ele tem liberado sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o seu ministério, sobre a sua família. Calma, chora, manás. Libere, abra sua boca, libere. Libere, a unção está sobre você. Libere, a unção está sobre você. A Igreja Metodista em Amarulanari convida você e sua família para participar de nossos cultos. Domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical às 8 horas. E à noite, grande culto de louvor e adoração ao Senhor Jesus às 19h30. Quarta-feira, grande culto de libertação às 19h30, sempre com uma palavra de fé e esperança para a sua vida. O problema é que nós condicionamos a bênção de Deus na nossa vida por bens materiais. Eu não faço nada, quem faz é Jesus de Nazaré. Vai em busca daquilo que Deus te prometeu. Vai em busca daquilo que Deus tem preparado para você. Quinta-feira é a vez do culto em células na sua casa, às 19h30, sempre com um estudo bíblico que vai edificar a sua fé. Igreja Metodista em Amarulanari, Rua Piauí 186, ao lado da padaria Lalá. Direção: Evangelista Liliane Chagas e Alberto Santos. Pastor Regional: Luciano de Barros. Bispo Regional: Roberto Alves de Souza. Apoio: AS Produções. O inimigo não